Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo 3. Estamos indo para a segunda parte de integrais triplas. Pessoal, na videoaula anterior, apresentamos as integrais triplas, o teorema de Fubini para integrais triplas e trabalhamos com integrais triplas utilizando regiões do tipo 1. Nessa videoaula, vamos trabalhar com as integrais triplas utilizando regiões do tipo 2, do tipo 3 e aplicações de integrais triplas. Então vamos lá. Uma região sólida é do tipo 2 se for da forma é o conjunto formado por todos os pontos x, y, z, onde o par ordenado yz pertence a D e o x vai estar variando entre u1, yz e u2, yz, onde desta vez D é a projeção de E no plano yz. Então, D vai estar pertencendo a este plano yz. E o x vai estar variando entre essas duas funções, u1, yz e u2, yz. Uma forma de estar trabalhando e entendendo melhor é fazer o quê? A superfície de trás é x igual a u1, yz. E a superfície da frente é x igual a u2, yz. Assim, temos que a nossa integral tripla de fxyz dv sobre a região E pode ser escrito como integral dupla dessa integral dA sobre a região D. E essa integral é quem? É a integral de fxyz dx com x variando de u1 a u2. Finalmente, uma região do tipo 3 é da forma E, onde temos todos os pontos x, y, z, em que o par ordenado xz pertence a D e o y vai estar variando entre u1, xz e u2, xz, onde D, dessa vez, é a projeção de E no plano xz. E o nosso y vai estar variando de u1, xz, que é a superfície da esquerda, e y igual a u2xz, que é a superfície da direita. Para esse tipo de região, temos a integral tripla de fxyz dv sobre a região E e a integral dupla dessa integral dA sobre dzão. Então, essa integral é quem? É a integral de fxyz dy, onde y está variando de u1 a u2. Ok? Em cada uma das equações, 10 e 11, né, essa que acabamos de ver, pode existir duas possíveis expressões para a integral, dependendo de D. Pode ser uma região plana do tipo 1 ou do tipo 2, então temos que analisar isso também. Exemplo 3. Calcule a integral tripla de raiz de x² mais e² dv sobre a região E, onde E é a região limitada pelo paraboloide y igual a x² mais e² e pelo plano y igual a 4. Solução. O sólido E está mostrado na figura abaixo. Então, aqui nós temos o nosso paraboloide e o plano y igual a 4 vai passar aqui, onde vai interceptar o nosso paraboloide nessa circunferência. Se olharmos com uma região do tipo 1, então precisaremos considerar sua região D1 sobre o plano XY. Então, no plano XY, nós vamos ter essa figura aqui ao lado, né? Que é o corte de y igual a x² mais e² no plano z igual a 0. Então, quando z igual a 0, nós vamos ter y igual a x². E aqui, né, quando y é igual a 4, nós temos essa reta. Então, beleza, essa aqui é a projeção sobre o plano xy. De y igual a x² mais e², vamos isolar o z e vamos obter que z é igual a mais ou menos raiz de y menos x². E então, a superfície limite de baixo da nossa região E, essa parte de baixo aqui, né, do nosso paraboloide, é z igual a menos raiz de y menos x². E a superfície de cima, essa parte de cima, é z igual a raiz de y menos x². Portanto, a descrição de E como região do tipo 1 é... Então, vamos usar aqui a região como do tipo 1. Nós fizemos aqui, né, a nossa interseção no plano x, y, e vamos ter o seguinte. O x vai variar de menos 2 a 2. O y vai variar de x², seu limite inferior, a y igual a 4, seu limite superior. E o seu z, igual acabamos de ver, vai variar de menos raiz de y menos x² a raiz de y menos x². Então, a nossa integral tripla da função dada dv sobre a região E, vamos usar o teorema de Fubini e vamos ter a seguinte integral tripla. Então, a integral tripla aqui dessa função, dz, onde o z varia entre menos raiz de y menos x² a raiz de y menos x². Depois integra em relação a y
o y está variando de x ao quadrado a 4, e por fim, em relação a x, de menos 2 a 2. Pessoal, apesar dessa expressão estar correta, é extremamente difícil calculá-la. Então, vai acontecer isso, tá? Em alguns casos. E vocês vão ter que mudar ali a ordem de integração, né? Então, trabalhar com outros tipos de regiões. Então, em vez disso, vamos considerar E como uma região do tipo 3. Como tal, sua projeção D3 sobre o plano XZ é o disco x ao quadrado mais e ao quadrado menor ou igual a 4. Então, a projeção aqui, né, do nosso círculo no plano XZ será esse círculo x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4 de raio 2. Então, a superfície lateral esquerda de E é o paraboloide y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado. Então, olhando o lado esquerdo. Já o lado direito da superfície é o plano y igual a 4. Tá? Assim, tomando U1xz igual a x ao quadrado mais e ao quadrado e U2xz igual a 4. Assim, vamos ter que essa integral tripla pode ser escrita como a integral dupla da nossa integral de raiz de x ao quadrado mais e ao quadrado dy, onde o y vai variar de x ao quadrado mais e ao quadrado até 4. Isso dA sobre a região D3. Então, beleza, integrar isso aqui em relação a y é tranquilo porque o x ao quadrado e o z ao quadrado seriam constantes. Então, vocês vão aplicar, vão integrar e depois vão aplicar o teorema fundamental do cálculo e vão chegar nessa seguinte integral. Assim, essa integral ela pode ser escrita como? Observe aqui que a nossa região D3 é um círculo, né? Então, aqui temos o eixo z e o eixo x. Então, o x vai estar variando de menos 2 a 2, beleza. Agora, o z vai estar variando dessa parte inferior, que se você isolar o z, você vai ter menos raiz de 4 menos x ao quadrado, e a parte inferior seria raiz de 4 menos x ao quadrado. Então, é o seguinte, né? Poderia dar trabalho aqui? Sim. Então, tem uma ideia que facilita, e nós já vimos, né? Que é o quê? Converter essa integral para coordenadas polares no plano x e z. Então, o x, você sabe que é o r cosseno θ, e o y, que aqui nós temos o z no lugar, né? Será o z igual a r seno θ. Assim, temos que a nossa integral tripla pode ser escrita como essa integral dupla, né? D3 dessa função dA. Então, beleza, né? Aqui, coloca o menos evidência, então você tem x ao quadrado mais z ao quadrado. Lembrando que isso aqui será o r ao quadrado. Como menos com evidência, né? Então está tranquilo. Aqui nós teríamos raiz de x ao quadrado mais z ao quadrado, ou seja, raiz de r ao quadrado, que vai dar r. dA seria r dr dθ. Beleza, agora as coisas estão mais simples, né? O r está variando de 0 a 2 e o nosso θ de 0 a 2π. Assim, basta calcular a integral. Vocês podem separar o que envolve θ e o que envolve r. Aqui, como temos um polinômio, fica mais fácil de integrar. Integrou, aplicou o teorema fundamental do cálculo, vocês vão encontrar 128π sobre 15. Então, é um exercício que dá mais trabalho, né? Exemplo 4. Expresse a integral iterada f de xyz dz com z variando de 0 a y, dy com y variando de 0 a x ao quadrado, dx com x variando de 0 a 1, como a integral tripla, e então reescreva como uma integral iterada em uma ordem diferente, integrando primeiro em relação a x, então a z, e por último em relação a y. Solução. Podemos escrever essa integral iterada como a integral tripla f de xyz dv sobre a região E. Observe que a região E é o seguinte, são todos os pontos x, y, z, de tal forma que o x esteja variando de 0 a 1, o y de 0 a x ao quadrado e o z de 0 a y. Essa descrição de E nos permite reescrever projeções sobre os três planos coordenados como a seguir. Então, a projeção sobre o plano xy é o seguinte, você vai pegar o que envolve a variação de x e o que envolve a variação de y. Beleza. Então, o x vai variar de 0 a 1 e o y vai variar de 0 igual a y igual a x ao quadrado. Vocês ainda podem usar a região do tipo 2 de integral dupla, né? Ou seja, o y vai variar de 0 a 1, né? Reescrevendo isso. E o x, por sua vez, vai variar de... O limite inferior seria, isola que o y ficaria x igual a raiz de y. Beleza? E o limite superior seria x igual a 1. Agora, projeção no plano YZ. Vocês vão pegar
a variação de y e a variação de z. Observe o seguinte, que a variação de y aqui está apresentando x. Então, teria que trabalhar apenas com y e com z, tá certo? Então, temos o que? Olha, aqui o zero, o y está variando de 0 a x ao quadrado. Só que o x, por sua vez, varia de 0 a 1. Então, o y vai variar de 0 a 1. Beleza. E o z está variando de 0 a y. Então, o esboço aqui, olha, o y varia de 0 a 1 e o nosso z varia de z igual a 0 a y igual a z. Tá certo? Agora, vamos fazer a projeção sobre o plano xz, sobre esse plano aqui. Então, temos o que? Olha, aqui vamos ver a variação de x e a variação de z. X varia de 0 a 1. Beleza. O z está variando de 0 a y. Só que eu quero a variação aqui de z em relação a x, tá? Então, se o z está variando de 0 a y e o y varia de 0 a x ao quadrado, significa que o z vai variar de 0 a x ao quadrado. Então, você tem o que? Olha, o x está variando de 0 a 1 e o z varia de z igual a 0 a z igual a x ao quadrado. Então, você tem a projeção sobre o plano xz. Isso vai nos ajudar. A partir dos esboços resultantes das projeções na figura ao lado, nós conseguimos fazer o esboço do sólido E na figura abaixo. Então, vamos lá. O primeiro passo é olhar para a projeção no plano xy. Vocês vão fazer este primeiro aqui. Em seguida, vocês vão olhar para a projeção no plano y igual a z. Observe que você tem aqui z igual a y, né? E z igual a y no nosso R3 é este plano. Beleza? Olhando agora para o plano xz, nós temos aqui z igual a x ao quadrado. Já no R3 seria o nosso cilindro, tá? Então, este sólido em azul é limitado pelos planos. A parte de baixo, z igual a 0. Por essa parte aqui, por esse plano, x igual a 1. Pelo plano, z igual a y. E pela parte aqui de trás, que é o cilindro, y igual a x ao quadrado. Ou x igual a raiz de y. Então, no exercício, ele pediu para integrarmos primeiro em relação a x, em seguida em relação a z e depois em relação a y. Então, vamos lá. O primeiro passo é escrever a nossa região E, que são todos os pontos x, y, z, e nós vamos começar do x, né? O x aqui tem a parte de trás e a parte da frente. A parte de trás é y igual a x ao quadrado. Isolando o x, vocês têm que x é igual a raiz de y, tá? Então, a parte de trás, o x vai variar de x igual a raiz de y a x igual a 1. Beleza. Agora, sobrou as duas variáveis, y e z. Y e z. Observe que ele quer integrar depois em relação a z, né? Então, vocês têm que fazer o quê? Vão usar a região do tipo 1 integrais dupla, né? No nosso caso aqui, o y ele vai variar de 0 a 1 e o nosso z vai variar de z igual a 0 a z igual a y, tá? Então, o z varia de 0 a y e o nosso y aqui, no caso, de 0 a 1. Por fim, basta reescrever nossa integral tripla como a integral iterada que foi pedido, né? Então, integrando primeiro em relação a x. Então, você vai ter que x varia de raiz de y a 1, depois integra em relação a z, o z vai estar variando de 0 a y, e por fim, o y que vai estar variando de 0 a 1. Ok. Aplicações de integrais triplas. Pessoal, atenção. Vamos lembrar que se a nossa função f de x é maior ou igual a 0, então a integral representa a área abaixo da curva y igual a f de x, de a até b. E se f de xy é maior ou igual a 0, então a integral dupla de f de xy dA sobre a região D representa o volume sob a superfície Z e acima da região D. Ok. Agora, e para as funções de três variáveis? A interpretação correspondente para a integral tripla de f de xyz dv sobre E, onde a minha função de três variáveis f de xyz é maior ou igual a 0, não é muito útil, porque seria um hipervolume, né, de um objeto de 4 dimensões, e nós não conseguimos ter essa projeção. E, é claro, de muito difícil visualização. Lembre-se que E é somente o domínio da função f, então isso vocês têm que ficar atento, tá? Esse trabalho todo que estamos fazendo com a região E é o domínio da função. O gráfico de f pertence ao espaço quadridimensional, então não conseguimos ter essa visualização. Apesar disso, a integral tripla
f de x, y, z dv sobre a região E pode ser interpretada de forma diversa em diferentes situações físicas, dependendo das interpretações físicas de x, y e z e da função f, x, y, z. Vamos começar com um caso especial onde f de x, y, z é igual a 1 para todos os pontos em E. Nesse caso, a integral tripla representa o volume de E. Então, o volume da região E será a integral tripla dv sobre a região E. Por exemplo, você pode ver isso no caso de uma região do tipo 1, colocando f de x, y, z igual a 1 na fórmula 6, que ficaria o quê, né? Aqui a integral tripla de 1 dv sobre a região E seria o quê? Seria a integral dupla dessa integral dA sobre a região D. E essa integral aqui em relação a z iria estar variando de u1xy a u2xy. Beleza, né? Integrando isso daqui, você teria o quê? u2xy menos u1xy dA sobre a região D. Sabemos que isso representa o volume que está entre as superfícies Z igual a 1u(xy) e Z igual a u2xy. Exemplo 5. Use a integral tripla para determinar o volume do tetraedro T limitado pelos planos x mais 2y mais z igual a 2, x igual a 2y, x igual a 0 e z igual a 0. Então, eu acho interessante fazer o esboço separadamente só para vocês verem o que está acontecendo. Por exemplo, tá? Este plano aqui, vocês poderiam fazer ele separadamente no R3. Então, só para vocês terem uma ideia. Onde que ele vai tocar no eixo Z? Né? Então, você coloca x e y igual a 0, z igual a 2. Tocou aqui. Onde ele vai tocar em y? Coloca x e z igual a 0, y aqui no caso é 1. Onde ele tocaria em x, coloca esses dois caras igual a 0, tocaria em x igual a 2, que seria aqui, mais aqui na frente. Né? Só que vai ter uma interseção, porque ele vai ser limitado pelo plano x igual a 2y, que seria este plano. Então, o próximo passo é vocês entenderem o que está acontecendo no plano x, y, tá? Visto que também é limitado em z igual a 0, né? O nosso plano x, y, e também é limitado em x igual a 0, que é o nosso plano y, z. Então, olhando aqui para a parte de baixo, para o plano x, y, o que nós temos? Quando o z é 0, aqui você vai ter que x mais 2y igual a 2. Ou seja, vocês vão ter essa equação dessa reta aqui, ó, x mais 2y igual a 2. Ou isolando y, vocês terão essa equação. Em seguida, aqui vocês x igual a 2y, quando z é 0, você tem x que é igual a 2y, né, que é a equação dessa reta. Aí vocês vão fazer a interseção dessa reta com essa reta para encontrar o ponto 1 e 2. Ou seja, você tem aqui uma região D. Né? Vocês podem usar o tipo 1 da integral dupla lá. Né? Então, vamos lá. Então, pessoal, se vamos integrar primeiro em relação a z, quem que é o limite inferior? O limite inferior é o z igual a 0, que é aqui no plano xy. Beleza. O limite superior seria este plano, né? Este plano x mais 2y mais z igual a 2. Isto é, isolando z, temos que é igual a 2 menos x menos 2y. Beleza, então. Então, a nossa integral tripla, né? O nosso volume será a integral tripla dv sobre a região T. Integrando primeiro em relação a z, z varia de 0 a 2 menos x menos 2y. Agora é o seguinte, se a gente está usando a região do tipo 1 aqui, para integrais duplas, né? O que acontece? O x varia de 0 a 1, x varia de 0 a 1, e o y vai variar o quê? O limite inferior é y igual a x sobre 2, e o limite superior seria y igual a 1 menos x sobre 2. Então, vamos integrar depois em relação a y, né? Variando aqui, e por fim, integraríamos em relação a x. Aí basta resolver o exercício. Se você está integrando em relação a z, né? E tem 1 aqui, ficaria z variando de 0 a essa parte. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, teríamos justamente essa parte. Agora, vocês integrariam em relação a y, depois aplicariam o teorema fundamental do cálculo e, por fim, integrariam em relação a x, aplicando o teorema fundamental do cálculo no intervalo de 0 a 1, e vocês vão encontrar 1 e 3. É interessante que vocês façam a conta para verificar. Então, observe que não foi necessário usar integrais triplas para calcular volumes. As integrais triplas simplesmente fornecem um método alternativo para descrever os cálculos. Pessoal, lembrando que o material utilizado para a elaboração dos slides foram as notas de aula do livro do Sturt, Cálculo Volume 2, onde utilizamos definições, exemplos e exercícios. Um grande abraço e até a próxima.